Bem-vindo, ouvinte coral. Estamos hoje iniciando o podcast de número 1 do Fórum Coral, grupo formado através de torcedores que se conheceram nas redes sociais e que hoje é usado exclusivamente para debater sobre Santa Cruz, de torcedor para torcedor. Hoje temos a presença de 5 membros do grupo Fórum Coral. Os representantes são eles: Maurício Tadeu, Fernando Moura, Janderson Melo, Silvio Fernando e eu, Rafael Contente. E hoje trazemos para vocês um pouco das polêmicas, perspectivas e contratações que marcaram a semana no clube. E vamos trazer também para vocês uma visão diferenciada do torcedor que vive a arquibancada. É pra se fuder! Agora a gente chega! Libertadores, amigo. Você acredita em mim? Você acredita em mim? Eu vou para Libertadores. Podcast Fórum Coral. E na primeira edição do podcast do Fórum Coral, traremos para vocês polêmicas, perspectivas, contratações. Tudo isso na visão do torcedor para o torcedor. E o primeiro entrevistado da noite será Fernando Moura, que falará um pouco sobre a visão dele a respeito da transferência de Thiago Cardoso do Santa Cruz para o rival Náutico. Saudações corais, aqui é Fernando. Vou falar mais sobre a transferência de Thiago Cardoso, né? Na minha opinião, na minha visão, como torcedor, né? E até um pouco imparcial, né? Eu acho assim, Thiago passou 6 anos aí, né? Foi idolatrado por nós, pela nossa torcida, por imprensa, e muitas vezes assim, por mérito, né? Crescendo em finais, chegou no clube em 2011, né? Com assim, time sem nada praticamente, e levou a gente para a Série A, né? Ganhou o Nordestão, teve a oportunidade aí de jogar Sul-Americana, assim, em um curto espaço de tempo, teve uma história muito representativa no clube, né? E sair dessa forma, assim, ir pro Náutico, é um negócio estranho, assim, pra mim, né, que sou torcedor, porque, assim, nunca imaginei isso. Eu acho que todo mundo tá estranhando ainda, né, porque acho que ninguém esperava isso, né. Mas, assim, eu acho, né, como torcedor, eu acho que Thiago Cardoso, já que ele desgostou do clube, né, do clima, do ambiente não é mais o mesmo, né. Eu acho assim, que ele poderia sair do clube do Santa e tal, mas assim, ele teve proposta do Figueirense, né? Acho até que daria pra ele ir pra lá e tal. Também tem o lado de não sair de Recife, né? Mas assim, eu como torcedor, eu preferia ele indo pro Figueirense do que pro Náutico, sabe? E isso aí tá sendo frustrante e tá sendo difícil de acostumar, mas paciência, né? O Santa Cruz é maior que isso. E o ruim também é que a gente perde um líder, né? Não só ele, como o Grafite, Dani Moraes. Mas assim, lamento muito a saída de Thiago. Realmente a ficha ainda não parece ter caído para o torcedor coral e é realmente muito, muito estranho ainda ver o goleiro que passou tanto tempo defendendo o clube, usando uma camisa diferente no rival. E agora vamos para a opinião de Maurício Tadeu. E aí, Maurício? Vilão ou não? Muda o fato de Thiago Cardoso ter se transferido para o Náutico, o status dele como ídolo? Um abraço, amigo ouvinte. Olha, eu acho que Thiago não deixa de ser ídolo porque saiu do Santa Cruz. Mas a ida dele para o Náutico, acho que diminui um pouco a sua importância, principalmente o carinho que o torcedor tem por ele. Ele poderia ter feito outra escolha. Eu acho que ele não pensou no tamanho, na representatividade que ele tem como grande ídolo da torcida. Ele teve os motivos dele, imagino que o fato de querer continuar na cidade pesou, foi para um clube rival, mas não pensou um pouco nesse lado da torcida, que realmente fica muito chateada, que tem Thiago como uma referência, um ídolo, e muita gente acaba levando a coisa para o lado mais emocional, tem gente chamando ele de traidor. Eu acho que não chega a tudo isso, mas também não acredito que ele vá conseguir fazer em outro clube a trajetória que ele fez no Santa Cruz. Foram, acho que 4 ou 5 anos com 6 títulos, e o reerguimento do clube, e ele participando ativamente, deixando suas atuações na memória do torcedor,
E não tem como ele deixar de ser ídolo, mas nesse momento em que ele vai jogar a primeira partida dele contra exatamente o Santa Cruz, meu amigo, não tem como olhar para ele senão como um grande rival. E você, Rafa? Voltando aqui para mim, então fica bem perceptível, é o reflexo do torcedor do Santa Cruz, essa divisão na torcida. Enquanto uns ainda estranham, não admitem, outros já aceitam a ideia e já tratam o goleiro Thiago Cardoso como um rival. E é isso que vai ser já na primeira partida do Campeonato Pernambucano. E tem também aqueles que não acham nada demais a transferência do goleiro para o clube da Rosa Silva. E vai falar um pouco agora, o Silvio Fernando vai falar um pouco agora da visão dele diferenciada dos outros que a gente falou aqui agora. E vamos ver lá. Saudações corais. Primeiramente, grato pela participação nesse fórum que debuta, né? Estamos comemorando um ano de fórum coral e nosso primeiro podcast de muitos que virão. Esse tópico de Thiago Cardoso me pegou de surpresa, porque acredito que grande parte da torcida aqui tem o goleiro como grande ídolo, esperava a manutenção, grande parte vinha criticando, eu faço parte dessa parte que critica o trabalho profissional, mas eu não esperaria uma saída do paredão, né? E muitas vezes eu apelidei de paredão de gesso, e sair para o arquirrival. Ele tinha propostas melhores, como o Maurício mencionou, e ele, se foi questão familiar, a gente respeita, de fixar residência em Recife, de ter a capacidade de não sair da cidade, tudo bem, mas um jogador, ele é funcionário do clube, né? Como todo funcionário de clube, ele tem que ser cobrado. Thiago Cardoso chegou em 2010, foi frisado aqui pelos nossos companheiros, e veio para fazer parte de um grupo, de um time que quase que fecha as portas. Em 2010, o Santa Cruz não tinha perspectiva, tinha que entrar no campeonato para conquistar a vaga na Série D, vinha de anos sem título, 4 ou 5 anos sem título, e fez um time de 2011 coeso, onde o time jogou junto, passaram por salários atrasados e fez excelentes defesas no campeonato de 2011, 2012 e 2013 contra o arquirrival Sport, e se machucou, né? E Thiago Cardoso nunca teve um substituto à altura. Quando ele se machucou, que tanto Fred como o Diego Lima foram colocados no seu lugar, a gente tinha goleiros que não tinham a mesma qualidade do nosso, então, Thiago Cardoso. Zuba também, né? Vamos entrar em detalhes, né? E aí a gente vai fugir. Mas o ponto é o seguinte, né? Na série B de 2014 e na Série B de 2015, Thiago Cardoso cometeu falhas que goleiro de nível sub-20 não comete. Né? Quando o Santa Cruz perdeu o preparador de goleiros, né? E agora ele se encontra no Clube Náutico Capibaribe, ele desandou, Washington. Então, Thiago Cardoso nunca foi um goleiro captador de bolas alçadas na área. A gente sabe que ele tinha um grande defeito e um fundamento para um goleiro de 32 anos, né? Que teve a sua maior glória no Santa Cruz. Você vê o histórico dele, passou pelo Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, ABC, e em alguns clubes da região ele foi vaiado, no Fortaleza também. E ele foi um ídolo do Santa Cruz do século XXI, porque ele veio de uma geração vitoriosa, isso a gente não nega. Mas a parte da torcida mais nova não viu goleiros como Marcelo, né? Marcelo jogou um ano, Marcelo veio do Santos, Marcelo veio do time que foi para a final de Brasileiro, Marcelo veio do time que foi para a final do Campeonato Paulista. Ele jogou um ano e ele foi surpreendentemente bem no Santa Cruz, foi para o maior rival, o Sport, foi surpreendentemente bem também, voltou e foi bem. E eu consegui ver Birigui relembra a minha infância. Birigui, quando saiu do Santa Cruz, foi para uma passagem rápida em Portugal, voltou para o Sport. E o ídolo do clube, né, ele sabe a colocação e a representatividade que ele tem para o clube. Então ele não conseguiu jogar no Sport, né? Essa história é verídica, devolveu o dinheiro e voltou. E hoje tem o nosso respeito, hoje é treinador. E o que me entristece como torcedor é a visão que o Thiago Cardoso ele nunca admitiu, né? Isso foi vergonhoso de ter falhado. Todo profissional ele falha e todo profissional ele tem que ser cobrado em cima das suas falhas. Se o problema é salário atrasado, então ele tem todo o direito de reivindicar os atrasados e brigar com o clube e mostrar sua satisfação. Agora, o torcedor que paga ingresso, que se associa, ele tem direito de criticar. Vaiar é uma coisa à parte, mas a crítica é fundamentada naquilo que é apresentado dentro de campo. E naquele jogo contra o Botafogo, né, que Thiago Cardoso discutiu com o Léo Moura,
foi que mostrou não só a questão amadorística do clube que a gente tanto reclama, mas a questão de profissional que não tem mais vínculo com o clube. Até mesmo na Sul-Americana, que ele ficou cara feio. Na Sul-Americana, lembrado pelo nosso mediador Rafael aqui, né, que Edson Cone também, que não era um grande goleiro, infelizmente, falhou. Faltou respeito com quem está disputando uma vaga. Porque normalmente um goleiro, ele sempre apoia o reserva e o terceiro goleiro. Né? E a gente quer que haja um rodízio para que quem está em cima, sinta-se que a cobrança pode fazer com que ele perca o seu clube. Nenhum jogador pode ser superior ao clube. Nenhum jogador pode ser colocado como o responsável por todas as façanhas e por todos os momentos. Ganha-se o conjunto e perde-se o conjunto. Então, no conjunto da obra, Thiago Cardoso não deveria mais estar no Santa Cruz, desde o final da Série A, e a gente deveria buscar um goleiro. A gente tinha muitas opções no mercado e fizemos uma troca com o Náutico. E eu vou torcer muito para que Thiago Cardoso, como pessoa, né, mas eu vou torcer muito para que ele venha buscar bolas dentro da rede do Náutico, né, e que Júlio César possa realmente levantar taças no maior papão do século, que é o Santa Cruz. Né? Então eu vou passar aqui para o nosso muito bom. Rafael, né, para dar prosseguimento ao tópico de Thiago Cardoso. Se a Série A de 2016 foi um ano para o torcedor do Santa Cruz esquecer as atuações de Thiago Cardoso, o que o torcedor vai lembrar sempre são as memoráveis finais, principalmente contra o Sport, em que Thiago Cardoso foi extremamente decisivo e culminou nas conquistas do Santa Cruz em 2011, 2012, 2013 e mais recentemente em 2016, que o Santa Cruz se sagrou campeão pela 4ª vez em cima do Sport. Nesse tempo que Thiago Cardoso está no clube. E agora, para a gente encerrar esse assunto de Thiago Cardoso, eu vou agora passar para o último convidado, Janderson Melo, vai falar um pouco da representatividade de Thiago Cardoso para o clube de Santa Cruz. Bem contente. Eu acho que Thiago Cardoso, vou pegar um trecho de cada um aqui que falou. Eu acho que Thiago Cardoso ele marcou, ele não sai mais da história do Santa Cruz, ele marcou uma geração. E quando o Santa Cruz estava no fundo do poço, foi ele que decidiu finais contra o maior rival, onde a maior rivalidade do estado na época estava se tornando Sport e Náutico. E com as finais e o Santa Cruz vindo daquela situação de Série D, ele fechou tudo, ele foi o maior responsável, assim, sempre tem um conjunto, mas ele foi o maior responsável pelos títulos. E o que marcou mais realmente foram os títulos, porque o acesso não teve tanto brilhantismo, mas as exibições dele em finais foram fantásticas. Agora, quanto à ida dele para o rival, eu acho assim, ele marcou, está na história, está nos números, mas agora ele já foi e agora ele é um adversário, como outro qualquer. Ou talvez até um adversário, por ser rival, ele se torna para mim como qualquer um goleiro. Sem dúvida alguma, a transferência de Thiago Cardoso rende polêmica, divide opiniões. E outro assunto que marcou o clube nessas últimas semanas também foram as polêmicas declarações de grafite sobre as situações precárias que os jogadores se vinham passando nos bastidores do clube e que a imprensa até então não tinha conhecimento. E grafite trouxe à tona por meio do Globo Esporte local, que alcança uma visibilidade absurda, e chegou a todos os torcedores, inclusive os rivais, e teve uma audiência absurda. Causou todo um reboliço, incomodando até de certa forma a diretoria de Santa Cruz, que achou desnecessário as declarações de grafite, ainda mais por ele não estar mais no clube, e que também provocou a divisão da opinião. Tanto os torcedores quanto os dirigentes tiveram opiniões diferentes sobre isso. Sobre essa opinião de grafite, eu particularmente acho muito bom que venha à tona todas as dificuldades e os problemas de bastidores. E sem dúvida nenhuma o grafite deixou o Santa Cruz de uma forma que ninguém queria, nem o próprio jogador. Saiu, como muitos falam, pela porta dos fundos, não saiu de forma amigável com a diretoria, e agora recentemente veio essas declarações e divide opiniões sim. A minha opinião é que o grafite foi muito feliz quando falou tudo isso, no que diz respeito a críticas, com o intuito de resolver, de procurar soluções, e até de certa forma envergonhar o clube e seus gestores
com o intuito e objetivo desses problemas não se repetirem no futuro. Só que também certos detalhes sórdidos que eu achei meio pesado o grafite falar, apesar de serem verdades, eu achei que certos assuntos, detalhes, não precisariam. Desnecessário. Foi desnecessário alguns pontos dele. Claro que a gente sabe que a realidade do clube é longe do que a gente espera para ser um clube que tenha uma boa estrutura, que disponha de muitas coisas boas para os atletas, mas eu acho que certas coisas do grafite poderiam ter sido evitadas. Mas agora já veio à tona, agora não tem mais o que ser feito, e é assim, dividir a opinião da torcida. E agora a gente vai ter uma conversa aqui com os nossos entrevistados, para saber um pouco da opinião de cada um, para saber quem está certo, quem está errado, se o grafite fez bem, se o grafite fez mal. Vamos ver quem está do lado de quem aqui. Vamos lá, começar aqui. Dando continuidade aqui ao que Rafael falou, né? Explanou muito a visão dele com relação ao grafite. Isso eu acredito que grande parte da torcida entendeu o que ele quis dizer. E eu acho que o grafite disse pouco. Porque quando se entrou na Série A, foi dito pela diretoria e presidente do clube, né? Que havia bala para gastar. E a bala acabou. Ela nem saiu do cano do revólver. Por quê? Porque houve toda uma falta de planejamento do clube. A gente terminou 2015 com média de público relativamente boa, com um ano de crise, né, com um time vice-campeão, que se tivesse uma sequência seria campeão, e com grafite, passando da idade para um jogador, né, a nível do campeonato nacional, fazendo gols decisivos, trabalhando como a sua função principal como pivô, sem ter tido um meio atacante para jogar bola para o Negão. Né? Mas o Negão mostrou que em 2016 foi o segundo maior artilheiro, né, do brasileiro, e não teve respeito da parte do clube com um dos ídolos recentes. Um cara que foi idolatrado na Alemanha, fez o gol mais bonito do campeonato, o maior artilheiro que passou na Alemanha, não sendo alemão, num campeonato difícil, veio para o Santa Cruz numa Série B, num time que brigava para cair. E colocou na mídia aquilo que ele passou. E ele não disse nada mais do que ele passou, porque um jogador que vai para o campo e não tem a mínima condição de não ter um café da manhã, um clube de Série A, a gente se preocupa com CT, a gente se preocupa com questão de infraestrutura de campo, né? Mas a gente não se preocupa com o principal, né? Que é a questão financeira do todo profissional, né? Desde o funcionário mais simples, que ganha um salário mínimo, até o funcionário do alto escalão, que é grafite. Acredito que se grafite não tivesse uma situação financeira equilibrada, né? Ele já tinha saído do Santa Cruz anteriormente. E recentemente foi nos mostrado uma proposta, né, pela imprensa de que o rival Sport Recife ofereceu um valor que cobriria muito, né? E grafite mostrou a multa do clube, né? Simplesmente terminou o contrato. Eu fiquei triste com a saída, não esperava que ele saísse antes do último jogo contra o São Paulo. E São Paulo esperava que ele marcasse um gol para nos dar essa artilharia, mas eu entendo o lado do jogador. E pena que o nosso G23, né, como a gente chama, né, o nosso guerreiro lá, Coral, não expôs mais o que acontece no Santa Cruz, porque se a gente for entrar em detalhes, né, do que ele falou, se a gente analisar os pormenores, a gente vai perceber a quem ele direcionou as críticas. Né? Você chega no clube, aí você vive em cima de promessas, né? Você vê um funcionário que precisa de uma cesta básica, você vê um funcionário que passa 7 meses para receber um salário mínimo. Aí você faz uma contratação de um jogador nível Palmeiras para ser campeão, né? Você olha de lado de grafitinha Keno, dando assistência, buscando artilharia, e a torcida, em sua maior parte, que é passional, né? A torcida ela não entende o que o jogador diz, ela se joga contra o jogador. Diferentemente de outros ídolos que já foi falado no tópico anterior, né, que não admitem erros, e grafite admitiu que não tinha condições de jogar os 38 jogos. Falta o planejamento também, né, nas cobranças, falta uma preparação física, médica melhor, falta estrutura, né. Espero que em 2017, com a saída de grafite, com essa bomba que foi estourada, a gente tenha a cobrança com relação ao melhor clube, né, porque o torcedor que é sócio, o torcedor que contribui, o torcedor que vai a campo, não quer ver salário atrasado de funcionário não, nem de jogador, né? Se não pode pagar, eu sempre prego a máxima, não contrato. Também através de muito esforço da presidência para poder encaixar dentro da nossa realidade financeira. Se pagou grafite, a torcida chegou junto, a torcida se empolgou, ele fez por onde, e ele disse uma frase que me emocionou muito quando ele disse: eu vou voltar. O grafite tem que ser parte
tem que fazer parte do Santa Cruz, ele tem que ser diretor. O grafite tem que ser gestor. O grafite tem que acabar com os dinossauros que tomam conta do Santa Cruz. Né? São 35 anos de sofrimento, de dívidas de salários atrasados. Né? E um jogador teve a coragem de expor. Imagina se todo mundo falasse. Imagina se Léo Moura tivesse falado mais do que ele falou no programa na TV. Então vou passar aqui para o nosso companheiro aqui, né? Maurício. Isso. Eu concordo com o que o Silvio estava explanando até agora. E como ele disse, parte da torcida reagiu de forma emocional, reclamando de que grafite expôs o clube. O clube já estava exposto, né? Depois de ficar tanto tempo atrasando o salário, depois a gente vê na TV a torcida se mobilizando para levar cesta à base. O clube estava muito exposto. E também muita gente comentou das declarações, mas comentou em cima daquilo que já era o que estava sendo reverberando nas redes sociais. Né? Muita gente não chegou a ver a matéria completa. Né? Quando você vê a matéria completa, que ele está na casa dele, o carinho com que ele fala do Santa Cruz, né? A importância que ele dá ao Santa Cruz na vida dele, e, sinceramente, um cara que jogou em outros clubes fora do Brasil, no Brasil, clubes de títulos de grande expressão, né, de maior estrutura, e ele ter esse carinho com o Santa Cruz, isso é uma coisa que não foi tão explorada e também não repercutiu da mesma forma do que as críticas que ele fez. Né? As críticas foram muito válidas. Tudo que ele expôs não eram simples erros. O que ele expôs foram coisas ridículas. O clube não pode ficar sem ter um agasalho para ir jogar no Sul. Isso não existe. Ainda mais isso não existe num clube pequeno, isso não existe num clube amador. Não pode acontecer no Santa Cruz. Infelizmente aconteceu e acho que foi muito bom ele ter dito. Né? Agora, o torcedor, ao invés de ficar com raiva dele, né, tem que se manifestar, tem que fazer parte do clube, tem que se associar, se for o caso, participar como conselheiro, viver o clube, né, para fazer as reivindicações, para cobrar o que acha necessário, para ter sua voz, participar ativamente da vida do clube. Né, porque nós que somos a torcida, nós fazemos o Santa Cruz, né, e nós sabemos que realmente existem dificuldades, quando quem está lá diz que as dificuldades são imensas, tal, né, é até meio folclórico, né, mas é uma realidade, né, a gente sabe as dificuldades de alheiro, tal, é verdade, mas também a gente sabe que alguns erros foram inaceitáveis. Eu tenho uma visão assim menos radical que a de vocês, porque eu acho que Roupa Suja se lava em casa, grafite não expôs nenhuma novidade para a torcida de Santa Cruz, e não é porque ele falou isso que o clube vai se profissionalizar. Eu acho que não precisava ele expor dessa forma, que isso pode afastar patrocinadores, inclusive jogadores, e como foi o caso agora do Eli Carlos, que falou que só viria se tivesse uma garantia de salário para pagar. Então eu acho que João Paulo, por exemplo, saiu, fez um textozinho nas redes sociais, colocou que no começo ele achava que não ia passar 2 semanas, mas passou 2 anos e aprendeu a gostar do clube. E eu acho que, assim, o Grafite é um cara bem rodado, infelizmente ele deve ter pego, o Santa Cruz deve ter sido uma das piores estruturas que ele já deve ter pego na carreira. E eu acho que, assim, como ele ama o clube, eu sei que ele ama, e não critico tanto o Grafite por essa exposição que ele falou, mas eu acho que foi bastante desnecessário para a imagem do clube, que já é meio baleada, como é que eu posso dizer, meio ferida já com essa questão do salário, a questão da exposição que a torcida fez vaquinha para poder ajudar com cestas básicas. Eu acho que isso já é muito doloroso já para o clube. Eu acho que não precisava expor de tal maneira sobre falar de roupa, sobre comida e essas coisas mais. Aí, Fernando, o que é que tu acha disso aí? Rapaz, eu não tenho muita opinião sobre esse assunto não. Sim, grafite, eu não esperava que ele fosse vir, né, em 2015, até pela realidade financeira do clube, né? Mas investidores conseguiram bancar a vinda dele para cá, né? Eu também não imaginei que fosse render isso tudo, né? Na Série B, até na Série A, mas falando mais da Série B, né? Não achei que ele fosse render isso tudo. E
foi um dos caras mais importantes no nosso acesso, né? Achei até que a vinda dele seria válida mais pelo marketing, mas acabou correspondendo muito assim dentro de campo. E para a Série A, eu acho que faltou planejamento com ele, né? Um cara de 37 anos precisava de um rodízio, sabe? Eu acho que jogar 10 jogos seguidos num calendário como o nosso, do futebol brasileiro, para um cara de 37 anos, eu acho que não dá, né? E tinha jogos que o Grafite estava morto em campo, velho, porque faltou planejamento, né? Não pouparam de viagens desgastantes, né? E sobre o que ele falou na mídia, eu não tenho o que reclamar, não. Até o rodízio, né, Fernando? O rodízio com ele. Sim, com certeza. Faltou isso, é justamente o que eu tô falando aqui. Foi esse rodízio que faltou, né? Faltou esse planejamento. E agora, assim, sobre as polêmicas, né? Sobre a entrevista, eu, por um lado, né? Eu achei desnecessário também, porque o clube já tá manchado, né? Assim, pra vir novos jogadores, atrair novos patrocínios, coisas desse tipo. Mas, assim, eu acho que Grafite tentou levar esses problemas lá dentro, resolver lá dentro, né? E como viu que não tinha jeito, aí trouxe assim pra torcida, né? Porque a torcida já sabe, né? Assim, pega mal assim pros rivais, né? Vê a realidade do Santa, mas assim, não tem o que a gente esconder, né? E eu espero que tenha sido válido aí, né? Que mudem alguma coisa, porque não dá pra continuar não. Quem me conhece, eu, Rafael Potente, que estou mediando um encontro aqui, quem me conhece sabe que eu sempre peguei no pé de Grafite. E eu sempre tive uma opinião que Grafite não tinha seu espaço reservado no time titular, que ele não era um jogador acima da média para ter uma titularidade inquestionada lá dentro. E mesmo assim, eu tenho plena consciência que Grafite não foi só o principal jogador de 2016. Grafite foi, sem dúvida alguma, um dos principais jogadores que passaram pelo Santa Cruz ao longo desses anos, que vinha passando por dificuldades de divisões inferiores e que, querendo ou não, o Santa Cruz nunca, desse tempo para cá, o Santa Cruz nunca chegou a ter um nome de peso, de renome nacional, mundial, como o Grafite teve. A vinda de Grafite para o Santa Cruz começou com uma simples brincadeira de um empresário que encontrou ele passando as férias aqui num restaurante e brincou se ele teria vontade de jogar no Santa Cruz. E ele disse que sim, teria, se fosse possível, ele viria sim. E até de uma forma descontraída, o que era uma simples brincadeira, foi criando verdade, foi criando consistência. E a gravidez da mulher de Grafite, que é pernambucana, e o desejo dela de ter o filho aqui na capital pernambucana pesou bastante, já que no período que Grafite começou a acertar a vinda dele para o Santa, a mulher dele já estava num período avançado de gestação e ele queria sim seguir o desejo da mulher. E todo mundo sabe que Grafite saiu do Santa Cruz, teve uma passagem até de certa forma questionável, já que, como muitos dizem, ele saiu chutado daqui, porque para fazer um gol perdia 10, e a gente sabe que Grafite, quando passou por aqui, não tinha toda uma preparação, né? Ele teve essa necessidade dos clubes que passou antes do Santa Cruz, e ele não tinha fundamentos, não tinha recursos, ele era um jogador bem precário, um jogador bem frágil, e por isso a necessidade, ele era muito irregular, perdia gols. Claro, ele deu alegrias, fez gols, um gol memorável contra o Sport, mas no geral o Grafite era um jogador bem limitado e quando saiu do Santa Cruz, a carreira dele começou a andar para frente, conseguiu o destaque dele nacional pelo São Paulo, pelo Grêmio. Depois ele foi para a Europa e lá também houve um reconhecimento absurdo, principalmente na Alemanha, que fez aquele gol antológico no Wolfsburg contra o Bayern de Munique, que até hoje é lembrado a cada programa e é considerado o gol mais bonito da história do campeonato alemão. Grafa, fala uma coisa, você já ganhou Libertadores? Já. Grafa, você já foi campeão mundial? Já. Grafa, você já vestiu amarelinha? Já.
Você já foi pra Copa do Mundo? Já. Você já foi campeão alemão? Já. Já foi o melhor brasileiro no exterior, o melhor brasileiro na Europa, cara? Já. Fala uma coisa, você jogou no leste europeu lá? Fez fim de mundo? Não, eu nunca joguei. É nóis, primeira! E Grafite, sem dúvida nenhuma, merecia sair do clube de uma forma mais humana. Por tudo que ele representou para o Santa Cruz, ele deveria ter saído do Santa Cruz pela porta da frente, deveria ter sido homenageado à altura. E por mais que ele tenha vindo à tona agora na imprensa falar tudo o que está acontecendo, eu não tiro os motivos dele. Achei desnecessário sim algumas coisas, mas eu não tiro o motivo dele. Eu acho que Grafite foi de grande importância para o Santa Cruz, principalmente, mesmo não sendo uma campanha boa na Série A, foi sim pífia, foi desastrosa. O nome de Grafite foi importante para o Santa Cruz ser levado em consideração no cenário nacional mais uma vez, principalmente nas 4 rodadas que figurou entre os 3 primeiros colocados, e Grafite teve aquele início gigante, né, com 6 gols rápidos, e sem dúvida alguma todo mundo esperava mais do que Grafite. De fato, ele foi um dos artilheiros do campeonato, terminando atrás de Diego Souza, de Fred e Potker, né, se não me engano. E Grafite ficou um gol de igualar eles. E foi justamente, quem sabe, aquela partida contra o São Paulo, que ele perdeu um pênalti no Arruda. Ou quem poderia ter sido até contra o próprio São Paulo, lá em São Paulo, que ele optou por não jogar, já que está a viagem para resolver, uma viagem marcada para resolver problemas fora do país. E talvez Grafite pudesse ter terminado como o artilheiro, terminado como o jogador, terminado de uma forma diferente, mas nem a campanha do Santa Cruz, nem a saída de Grafite, eu garanto que o torcedor concorda que foi boa, e sim, esperavam coisas muito melhores para ambos os assuntos. Eu acho assim, para encerrar o assunto Grafite, né, uma coisa que foi falada aqui que a gente não pode esquecer, né, que ele teve propostas irrecusáveis do nosso rival, e por respeito à nossa torcida, ao nosso clube, né, ele não foi. E assim, se ele saiu do Santa agora, né, ele tem que pensar que ele está indo para um Atlético Paranaense, né, que, tirando os 12 clubes da mídia, né, é o clube mais estruturado do país, e vai jogar uma Libertadores, né, então vai morar numa cidade boa também, né, com certeza vai receber em dia, né, coisa que Tava difícil. Um mês tem 120 dias, né, é complicado. Vai precisar jogar machucado. E sem contar, imagine você dormir, né, com funcionários ligando pra você, pedindo comida. É complicado você chegando. Ele vai ter uma certa tranquilidade. É, com certeza, velho. Vai dormir bem, né? Coisa que aqui tava difícil pra ele. E só agradecer aí a Grafite e encerrar o assunto. Fernando, Fernando e Rafael, só pra expor só o final dessa minha opinião. Eu acho que Grafite, ele não saiu pela porta de trás. Ele saiu como deveria ter saído. Ele saiu com o segundo maior artilheiro da temporada. Eu acho que Grafite fez sua parte. Infelizmente, a comissão e a diretoria não prepararam, como o Fernando citou há pouco tempo, que deveria, para um jogador de 38 anos, é isso? 37 anos, deveria haver um rodízio com ele. Teve algumas rodadas, a Grafite estava... A bola batia nele e voltava, ele não conseguia segurar a bola. E era nesse momento que deveria haver o rodízio e dar sequência e condições de Bruno Moraes mostrar o seu potencial. Vinha correspondendo. Que toda vez que entrava, correspondia de alguma forma. Inclusive marcando gols em jogos importantes, como foi na Arena Pernambuco contra a Chapecoense. Foi um dos artilheiros também da Copa do Brasil, fez gol contra a Atlético Paraná, e assim como foi no ano passado, ou melhor, em 2015, que ele decidiu várias partidas que, consequentemente, Grafite não jogou. Ajudaram para que o Santa Cruz tivesse o acesso. É isso, eu acho que o Grafite foi importante, ele sai pela porta da frente, e mesmo com o seu comentário, mas eu acho que o Grafite foi muito bem pelo Santa Cruz nas duas passagens. Na primeira, ele perdia muitos gols, mas depois começou a deslanchar, começou a ganhar respeito da torcida, tanto que quando saiu a torcida teve que voltar depois, conseguiu voltar e deixou tanta saudade que depois de longos anos ele voltou e terminou muito bem, na minha opinião.
a carreira dele no Santa Cruz como jogador de futebol. Falando agora das contratações e das perspectivas para esse ano de 2017, a gente tem como parâmetro o Santa Cruz de 2016, que nesse mesmo período do ano passado havia feito poucas contratações, mantendo a base que conquistou acesso em 2015, e muitos dos jogadores ficaram naquele ano para o outro, chegando apenas contratações pontuais que, por coincidência ou não chegaram a vingar no futuro. Foram casos como do meia Pedrinho Botelho, que veio do Operário, e casos como de Ítalo Borges, que veio por empréstimo do Coritiba, e também teve outros nomes, como o caso de Alisson, que a torcida depositava muita esperança no Alisson, e o Alisson não rendeu o esperado aqui. Se esperava muito do artilheiro da Libertadores de 2011. Acho que eu posso resumir 2016 como uma grande surpresa do ano, que já havia passado pelo clube em 2014 e voltou trazendo dúvidas, pois substituiria Luizinho, que foi um grande nome Na reta final da Série B, foi um dos destaques, e a torcida não concordou da saída do Luizinho da forma que foi para o Bahia, e a chegada de Keno para suprir essa vaga, já que o pessoal não era 100% dos torcedores que se agradaram com o Keno na primeira passagem dele aqui, e realmente Keno era bem deficiente, Keno tinha dificuldade com finalização, Keno prendia muita bola e evoluiu muito. Jogou uma Libertadores pelo Atlas, atuou em outros times do Brasil e sim, ele cresceu muito, o futebol evoluiu, e nem o mais otimista dos torcedores poderia imaginar um ano tão bom de Keno, um jogador tão diferente como foi na sua última passagem. E agora a gente vai, focando mais nesse ano agora, a gente vai falar um pouco sobre as contratações que foram feitas até o momento, e a gente vai começar aqui do clube que perdeu a base, que encerrou o Campeonato Brasileiro, restando apenas jogadores como o Vitor, o lateral Roberto e o machucado que não conseguiu encerrar como titular, o Thiago Costa. Foram atletas que renovaram os vínculos para esse ano, e o Santa Cruz começou 2017 desmontado, repaginado, e sem dúvida nenhuma, até o momento, o grande nome contratado foi o de Vinícius Eutrópio, e parte da torcida não conhecia, mas quem conhecia sabe do seu potencial como treinador, e está fazendo jus aqui no Santa Cruz a fama de bom montador de elenco. Ele teve passagens por Chapecoense, passagens por Figueirense, e sempre teve essa relação dele de montar muitos elencos. Sempre foi falado isso dele de forma muito positiva, e aqui no Santa Cruz não está sendo diferente. É o que chamam de tirar leite de pedra, pois está contratando muito bem, uma limitação financeira muito grande, com nomes inclusive muito superiores aos que foram contratados para disputar a Série A do ano passado. Então a gente divide opiniões, mas num consenso geral, até agora, o trabalho de Eutrópio está sendo muito elogiado. É verdade, Rafa, eu concordo com o que você está dizendo, e acho que realmente o diferencial vai ser o Eutrópio. De uma certa forma, ele supriu a necessidade do diretor remunerado, ele fez esse papel, né? E agora a gente vai depender muito desse treinador, e espero que continue a política do Santa Cruz de ter calma com os técnicos. Isso é uma coisa a ser elogiado nesses últimos anos, e como o Eutrópio está montando esse time, a gente tem que realmente ter paciência para ver qual vai ser o resultado. Há uma mescla muito grande, né? A gente tem alguns jogadores que vêm com poucos jogos na temporada passada, outros jogadores já conhecidos pelo treinador, jogadores que vêm de fora, e poucos realmente contratados pela casa, né? Que foi o caso de Júlio César, que acho que também foi um nome muito bem recebido pela torcida, que teve um ano muito bom no ano passado, né? Dentro dos campeonatos que disputou pelo rival, ele foi bem e traz uma expectativa boa para que o Santa continue tendo um goleiro confiável na meta para os campeonatos desse ano. Para a lateral,
O Santa Cruz tem Vitor, tem a volta de Nininho, que realmente acho que nenhum torcedor bota muita fé, né? E possivelmente vai ser emprestado, né? Essa expectativa de parte da torcida, mas e tá aí. E foi contratado também Gabriel, não sei se é Vales, desculpem a pronúncia, o argentino, né? Que é um jogador também de 30 anos, né? Que é um jogador que chegou ano passado, treinou, não pôde ser regularizado e agora foi recontratado, né? Continuado o seu vínculo com o Santa Cruz, dessa vez para jogar, né? Vamos esperar que seja uma boa contratação, porque no ano passado ele jogou muito pouco, né? Foram pouquíssimos jogos, né? Por muito tempo também na carreira, um jogador já de 30 anos, por muito tempo na carreira ele entrando sempre em final de jogos, jogando poucas partidas, então nós vamos ter que ver esse jogador, mas realmente não traz uma expectativa, né? Ninguém espera muito, né? E vamos torcer para que seja uma grata surpresa, né? O Gabriel também joga como lateral esquerdo e volante. Vamos ver. Ambidestro, né? Pois é. Vai ser o nosso Coringa, né? Pode ser um Coringa, exatamente, pode ser um Coringa. É também uma característica que o Eutrópio está buscando no elenco, né? Jogadores que façam mais de uma função, né? Ele contratou também um zagueiro, Bruno, que joga de volante, joga de zagueiro, né? E é uma forma também de trazer menos jogadores, né? De economizar um pouco também, né? E tentar aproveitar um pouco a base. Completando a informação desse recém-contratado zagueiro Bruno, o Bruno Silva, que disputou a Série B pelo Oeste, e o Oeste brigou para não cair até a última rodada do campeonato, onde escapou do rebaixamento contra o Náutico, naquela partida na Arena que culminou no não acesso do clube pernambucano. Ele já vinha sendo observado desde o Campeonato Paulista, onde atuou no Audax, e segundo o Santa Cruz já vinha tido toda uma rede de pesquisas sobre o atleta, e há um tempo ele já vinha sendo observado, e agora, após o término da temporada 2016, o Santa Cruz pôde sim dar prosseguimento à contratação do atleta e vai reforçar o tricolor para o ano 2017. Sobre o outro zagueiro, teve outros dois zagueiros, né? Teve o zagueiro Jaime, que passou pelo Figueirense, e teve o recém-anunciado hoje, Anderson Salles. Anderson Salles, para quem não conhece, ele atuou no Goiás, ele atuou no Ituano, que foi campeão chegou a atuar no Vasco também. E a sua passagem de maior destaque foi no Ituano, em 2014, onde se consagrou campeão paulista e foi eleito o melhor zagueiro do campeonato. Coincidência, atuava junto com o alemão, o técnico na época era o Doriva, e o Doriva, quando assumiu o Santa Cruz, pediu a contratação imediata do Anderson Salles, e o clube não teve condições de trazê-lo no ano passado. E agora, com a saída repentina de Dani Moraes para o futebol do exterior, foi a opção mais viável para o clube. E sim, é um bom zagueiro e vem para ser titular. É isso, Rafa. Eu acho que para ser titular aí, né, incontestável, o Salles, e acredito que o Bruno também. O Bruno, apesar de o Oeste não ter feito uma boa campanha, o Oeste é um time diferente, né, tinha uma proposta diferente de jogo. É um jogador que tem uma boa saída de bola, que sabe o que fazer com a bola nos pés, que sabe tocar, sabe lançar, né? Também é um zagueiro que cabeceia, pode realmente fazer uma boa dupla aí. Pelo menos dos que estão à disposição hoje, seria ele o zagueiro para ser titular, né, junto do Salles. Já o Jaime é um jogador que vem pelo conhecimento do técnico, né? O técnico trabalhou com ele no Figueirense, mas é um jogador que também fez poucas partidas. Acredito que vem mais para ser reserva mesmo, para compor o elenco e para tentar uma oportunidade. Um jogador novo, de 26 anos, esses jogadores todos com mais de 1,80 m, né? Também uma zaga que vem sendo montada com jogadores fortes, né? Fisicamente fortes também. Parece também ser uma característica que o Eutrópio busca, né? Os meios,
os jogadores contratados também para fazer a função de meia e volantes também são jogadores com uma complexão física de força, né? 1,80 m, tal, mas sem serem jogadores tão pesados. Né? Não que eu conheça o futebol de cada um, mas eu fiz uma pequena pesquisa, olhei aqueles vídeos que todo mundo critica no YouTube, né? Mas ali muitas vezes a gente não sabe do que o cara é bom, né? Mas dá pra saber do que o cara não é, né? Eu tava olhando o vídeo do zagueiro Bruno, do zagueiro Jaime, em 8 minutos não tem uma cabeçada, né? Então eu espero que quando ele jogar, ninguém cruze a bola na área de Santa Cruz. Eu não espero que ele tire, não. Já o Bruno foi melhor, né? Bom, falamos sobre os zagueiros, né? Falar um pouco da lateral esquerda, que aí tem o Thiago Costa, que está se recuperando, deve voltar ainda. Está na transição, tá? O Thiago Costa, que renovou o seu vínculo com o Santa Cruz, tinha proposta de Chapecoense e optou por renovar com o Santa Cruz por mais uma temporada. Ele se recupera de lesão adquirida no campeonato e volta nos primeiros meses. Acho que em fevereiro ele já deve estar voltando. Em janeiro ele ainda não tem condição de jogo para iniciar as competições. Ele vai poder jogar a Taça Asa Branca, que vai reunir Santa Cruz, campeão da Copa do Nordeste, e Paysandu, campeão da Copa Verde, numa partida que vai ser realizada no Arruda esse mês. Então a renovação do Thiago Costa foi importante, porém não vai começar a temporada jogando, e deve ser começada por Roberto, que renovou o vínculo com Santa Cruz, e apesar de boa parte da torcida não gostar dessa notícia, ele vai ficar no Arruda mais uma temporada e deve sim começar a temporada como titular. Na lateral direita, com a saída de Léo Moura, que dificilmente retorna ao Santa Cruz, com propostas excelentes de time da Série A, a lateral deve estar servida com Vitor, já que a princípio não foram contratados laterais para essa... não foram contratados jogadores para essa posição. Só o argentino Gabriel Valês, que a gente não sabe direito se é um lateral direito, se é um lateral esquerdo, se é melhor como volante. E a gente sabe que ele é polivalente, ambidestro, de 1,69, mas a gente não tem muita informação sobre ele. Já tem 30 anos e nunca teve um destaque que vale a pena ser registrado aqui nessa pequena conversa que estamos tendo. E para o meio campo, a gente já começa falando um pouco do remanescente Lucas Gomes, da base. Jogou poucos jogos no Santa Cruz em 2016, mas nos jogos que jogou, mostrou ter um pouco de qualidade sim, superior inclusive a outros jogadores da base que subiram recentemente. Foi emprestado por Confiança, terminou a temporada lá e agora retornou à Arruda. O Wellington César foi outro, que se esperava muito de Wellington César, começou numa alta gigante, foi superestimado como o melhor volante da Série B de 2015 e deu uma caída grande. Começou 2016 alternando entre altos e baixos, se machucou e culminou numa decrescente ruim para ele. Perdeu a vaga, se perdeu em lesões e ficou afastado do time titular. O Wellington, ele, infelizmente, o ano passado ele não evoluiu, né, como a gente esperava. Por ser um jogador jovem, que apresenta um bom posicionamento, um bom desarme, né, uma força física, velocidade, mas tem alguns problemas no passe, alguns problemas no domínio da bola. E se esperava que com um elenco mais qualificado na Série A, com jogos de maior dificuldade, ele pudesse evoluir. Infelizmente não foi um ano bom para ele em 2016. E agora com uma Série B, um nível diferente, um tipo de jogo um pouco diferente, ele tem uma nova oportunidade, né? O próprio já fez o primeiro treino, já colocou ele na equipe principal. É um jogador importante, com certeza que vai ser utilizado durante a temporada, mas que é jovem, que tem que evoluir, né? Se ele não conseguir evoluir na questão do passe, não vai durar muito na carreira não. Hoje o futebol mudou muito rápido, dinâmico, né? Mudou, não tem mais espaço para um jogador só com característica de marcação, e isso vai chegar também para a Série B, né? A gente já vê na Série A que não existe esse tipo de jogador mais, né? E vai chegar para a Série B também, a gente espera, né, que assim o nível melhore também, né? Que a gente possa ver a evolução desses jogadores, né? O Lucas Gomes também, depois que ele jogou pelo Confiança na Série C do ano passado,
Vamos esperar que isso tenha trazido um pouco mais de maturidade, confiança, para que ele também tenha um bom ano pelo Santa Cruz. Pegou a famosa canja, né? Exatamente. Já Roberto é um caso interessante, né? Porque ele foi sondado, ele disse que foi sondado pelo Grêmio, né? Preferiu ficar no Santa Cruz baixando salário. É um grande torcedor também do Santa, Roberto, né? Vamos chamar ele para arquibancada, se nada der certo, né? Fica lá com a gente. E Bruno Moraes. focando no assunto de Roberto, o grande diferencial dele, mesmo sendo um atleta bem limitado, são as cobranças de falta. E há muito tempo Santa Cruz não fazia um gol de falta. E na partida contra o Grêmio, o Roberto marcou um gol de falta. E fazia muito tempo que o torcedor coral não via um gol de falta ser marcado depois de Arruda, Daniel Costa. Eu acho que se não me falha a memória, eu acho que o último marcado foi pro Daniel Costa ainda em outra ocasião do ano passado que teve aí. Mas a gente, vamos lá, pulando essa questão dos volantes da base, a gente vai entrar Os contratados, no né? contratado David, Davi, né? Davi, jogador experiente. Teve E passagem Goiás. por Náutico, fez o nome no Goiás, teve mais de, se não me falha a memória, mais de 200 partidas pelo clube goiano. Não me recordo agora, eu postei sobre isso, mas não me recordo com exatidão. Ele jogou a Série B toda ano passado, né? Jogou, não foi uma boa campanha no Goiás, mas ele era uma referência lá do time. É um jogador que tem um bom passe, né? Um jogador com uma característica parecida, não igual, não com tanta mobilidade como o João Paulo, mas ele faz mais ou menos a mesma função. Né? Um jogador que tem um passe, que vai girar a bola, também sabe marcar ali, vai atuar mais como um segundo volante. Como o Janderson falou também, um jogador muito experiente, né? Que tenho certeza vai ajudar também dentro de campo com a sua liderança. Né? E eu, só para completar aqui sobre o Davi, ele com passagem pelo Náutico, como eu disse, fez nome pelo Goiás, mais de 200 partidas, e vem na lista de pacotes como reforços de idade mais avançada. Se não me falha agora, são 35 anos, acho que é isso, né? Não é nenhum garoto, a gente sabe, não deve ter mais a mobilidade de um juvenil, de um cara que está chegando agora no profissional, mas tem outras funções, outras virtudes que podem ser de grande ajuda para o Santa Cruz nessa temporada de 2017. O outro segundo volante, meia, está muito claro aí, é o Primão, né? Um jogador também que vem como uma incógnita, porque apesar de ter uma qualidade técnica já vista anteriormente, é um jogador que praticamente não jogou no ano passado. Ele estava no Botafogo de São Paulo, na Série C, entrou somente durante 3 jogos, né, atuando como volante, e realmente a gente vai ter que esperar para ver, né, como ele vem. Né. Tem quem diga que o extracampo não é bom, então, mas isso aí é relativo, cada ano é diferente, a motivação do jogador, a experiência também, a vontade. Vamos torcer para que ele consiga mostrar todo o seu potencial e ajudar bastante o Santa Cruz. Um jogador que está sendo trazido também, um meia da Índia, né, é o Léo Costa. É um jogador de 1,83m, 73 kg, jogador que faz gol, chuta fora da área. É claro que lá no campeonato da Índia o nível é diferente, mas um jogador que parece ter características de um meia clássico. Né, além de ter uma boa estatura, força física, ele joga mais centralizado, né, e ele entra na área para finalizar. Ele foi artilheiro do Campeonato Paulista recentemente, em 2014. Como meia, né? Como meia ele conseguiu ser artilheiro jogando pelo Rio Claro, né, do Campeonato Paulista. Claro. É o estadual mais difícil do Brasil e para um clube intermediário, né? Jogando de meia, ser artilheiro do Paulista, né, não é fácil, né? É um jogador que talvez possa trazer alegrias aí pro torcedor. Um jogador que bate pênalti também. Jogou na Portuguesa, no Vitória. Assim como foi o caso de Anderson Salles, que foi um reforço especulado no ano passado e só chegou ao clube nesse ano. Léo Costa também foi especulado no Santa Cruz no ano passado. Ele foi pedido, se não me falha a memória, foi pedido pelo técnico Milton Mendes. E ele não chegou a vir para o Santa Cruz. Chegou a iniciar a negociação, chegou a conversar, mas não teve futuro, não veio, e só agora chegou a Arruda. É um jogador habilidoso, é um jogador canhoto, sabe jogar, sabe chutar, muito bom de bola.
E eu acredito, eu estou colocando muita fé nesse garoto de 30 anos. Zé do Gol. Aí a gente já vai dar uma puladinha para uma parte do... Não tem outro meia aqui ainda, né? Tem um meia, Tomás. Tomás negociava com o Náutico, né? Chegou a dar declarações como jogador do Náutico no fim do ano de 2016. Acertou tudo com o Náutico e já era tratado como o primeiro reforço do clube Náutico Capibaribe para 2017. Não sei o que aconteceu, se pode ser chamado de balão, como a torcida gosta, mas o fato é que Tomás veio para Recife fechar com o Náutico e terminou fechando com o Santa Cruz. Tomás é novo, é experiente, com 23 anos, já passou por vários clubes, passou na Europa, passou por clubes intermediários, como é o caso do Joinville, e foi o grande destaque da Copa São Paulo 2011. Após marcar 5 gols em uma única partida, ele ficou bem visado, criou-se uma expectativa gigante em cima do jogador, que estrearia no profissional do Botafogo, não, do Flamengo, um ano depois daquela Copa São Paulo, e viria a ser negociado logo após a estreia dele pelo Flamengo. Ele passaria um tempo jogando pelo clube carioca e seria negociado no futuro próximo com o clube da Itália. Hoje defende as cores do Santa Cruz, já treina com o grupo e espera-se muito desse garoto, que apesar de talentoso, de habilidoso, ele nunca conseguiu despontar como se imaginava na carreira. E isso acarretou tudo nessa questão do jogador ter toda uma vontade de dar o que ainda não conseguiu dar na carreira. E espera despontar aqui no Santa Cruz. Acho que falando um pouco do Tomás aqui, a gente encerra os meio-campistas, né? Acho que esse meio-campo, pelas características dos jogadores contratados, é um meio-campo que vai saber tocar a bola, né? Talvez isso permita ao Trop montar um time que possa impor o jogo, né? Não vai trabalhar somente em contra-ataque. Claro, isso vai depender do esquema que ele escolher, mas ele tem jogadores aí com característica para tocar a bola, girar, fazer lançamentos, né? Meia que entra na área. Então parece estar montando um time com uma cara interessante, né? Um time que vai impor jogo, que vai para cima, que é o que a gente precisa, né? Porque a camisa do Santa Cruz é pesada e os caras têm que saber tocar a bola mesmo. Agora a gente abrindo a lista dos atacantes que já foram anunciados pelo clube, a gente começa falando um pouco de Everton Santos, que já teve passagem por Corinthians, já teve passagem por Figueirense, já teve passagem por Coritiba, eu acho também, se não me falha a memória. Dominante. E Paris Saint-Germain, né? Teve uma passagem, né, de certa forma discreta pelo Paris Saint-Germain, que atualmente é a grande potência da França, e jogou o ano todo no Figueirense. Ele acabou entrando em várias partidas, né? Ele não era um titular assim direto, ele acabou entrando várias vezes, né? Vamos ver como ele vai chegar aí pro Santa Cruz, né? Ele é um atacante rápido, ele tem 1,76 m de altura e seu estilo de jogo vai ser muita gente, vai ter quem associe ele ao Keno em relação a dribles curtos e boas passadas pelas pontas, buscando os centroavantes que estará na área. E Everton Santos é um grande nome do Santa Cruz, se espera muito desse atacante com uma bagagem tão grande e desponte. Ele tem futebol para isso, tem futebol para ajudar o Santa Cruz e se espera muito desse atacante. Falando um pouco de William Barbio, que assim como os outros jogadores, principalmente o Everton Santos, esteve mais recentemente com ele, foi uma pedida do técnico Vinícius Eutrópio, e é outro atacante de lado, o William Barbio, tem 1,76 m, é destro e quase não jogou ano passado, fez pouquíssimas partidas e a maior parte do tempo não jogou, e vem para Santa Cruz buscar um recomeço, buscar a volta por cima na carreira, e trabalhou com o Vinícius Eutrópio no Chapecoense 2015 e teve uma passagem boa por lá, até porque o técnico pediu ele, né, uma espécie de homem de confiança, e o técnico confia no potencial do atleta, que mesmo não jogando
já teve boas passagens por Vasco, já teve passagem por Bahia. É outro atleta que a torcida conhece por nome e se espera que tenha uma grande passagem aqui no Santa Cruz. E o homem gol para ser contratado aí, Zé Carlos. Né? Esse é mais conhecido, né? Um jogador centroavante mais clássico. Não é um jogador rápido, mas é um centroavante que sabe proteger a bola, distribuir, fazer o pivô, polêmico, finaliza muito bem, chuta forte, polêmico. E tem aquela cara que o torcedor de Santa Cruz gosta, né? Daquele jogador, como é que é? Maloqueiro, né? Maloqueiro. Diz que ele brinca muito no treino, ele tira onda com os outros jogadores do clube, tira onda com o presidente, com o torcedor, gosta de provocar rival. É um marqueteiro, cabeça quente, marqueteiro, né? Marqueteiro, mas faz gol, teve uma média muito boa, né? Quem vê aí 9 gols na Série B, fala, poxa, 9, mas ele participou de 22 jogos, né? É uma média boa para atacante, e isso foram os gols também, deu assistência, participou de jogadas, né? Era realmente a referência ali do ataque do CRB. E já foi artilheiro da Série B 2 vezes, né? Foi artilheiro pelo Criciúma, eu acho que em 2012, né? Da Série B. Em 2015 pelo CRB, né? Fez até 3 gols no Santa e 3 gols de quem sabe, né? Um de cabeça no Arruda, outro de cabeça lá no Rei Pelé e outro depois de Thiago Cardoso sair do gol. E com 2 zagueiros na frente ele soube colocar, sabe fazer gol, né? É um jogador que, assim, falam que o extracampo dele não é bom, né? Gosta de beber e tal. Mas assim, eu particularmente eu só não gosto dele ser esquentado. Mas assim, se o cara sabe fazer gol, isso é comprovado. E eu tô confiando, a expectativa minha e muitos, né? É muito grande. Foi o nome que mais agradou, né? Nas contratações. Com certeza, porque tava solto no mercado aí, né? E ainda bem que veio pra cá, né? Infelizmente, Thiago Cardoso, Zé Carlos. O Zé Carlos, que eu tava lendo aqui a reportagem sobre o Thiago Cardoso Náutico. O Zé Carlos, ele tem muitas pessoas que estão associando ele ao Denis Marques. E, apesar de ser alagoano, fala-se que gosta de tomar uma cervejinha, tem um extracampo pisado, gosta de provocar os rivais, mas é um goleador nato, tem muito a acrescentar na equipe Santa Cruz, com certeza vai fazer uma grande temporada e fazer o que mais se espera dele, gols. E com certeza a torcida coral vai ter muito o que comemorar em 2017. E os jogadores da casa, né? Já falando daqueles que continuam e também os da base, a gente tem o Luiz Miller, o goleiro, que fez o último jogo contra o São Paulo. E logo no começo do jogo levou um gol e aí o sujeito já perde a confiança, está estreando numa Série A, num jogo daquele. Realmente foi um jogo para pagar, né? Vamos esperar que ele tenha um ano de 2017. Um time também sem entrosamento. Um time sem entrosamento, é verdade. Realmente não. Vamos esquecer aquele jogo do ano passado. Vamos esperar que ele tenha um novo começo aí esse ano, uma nova estreia, se for o caso. Né? Tauan, que está jogando a Copa São Paulo, se diz que ele vai ser promovido. Né? Bom zagueiro. Tem gente que acha ele melhor do que o Walter, né? Que já está também no time profissional. Tem Marcílio, que pode joga ali pela esquerda tanto como meia quanto volante. É um jogador versátil, que também tem a evoluir, né? Agora é uma Série B, pode ser utilizado, né? E que com certeza vai ser útil pelo menos para compor o grupo, né? Esses jogadores são muito importantes e tem que ter chances agora, principalmente no começo do ano. Léo Cotia, que também já subiu da base para o time profissional no final do ano passado, ele é um meia, né? E os destaques aí da Copa São Paulo, o Pequeno, que é meia, tem sido muito elogiado, o Alessandro, o centroavante, que muito forte, né? Vamos ver também a passagem desse jogador da base para o profissional, porque por ser forte fisicamente na base, às vezes o jogador quando sobe perde essa vantagem por jogar contra os profissionais, que também já tem força física e experiência. Vamos esperar que o Alessandro se dê bem, que estreie, que possa aí de repente ser uma joia aí, 1,93m, centroavante de 1,93m, centroavante canhoto, 1,93m. Fez 2 gols na primeira partida da Copa São Paulo,
As características são boas, né? Fez 2 gols, está confiante, fez 2 gols na Copa São Paulo e acho que vem confiante aí pro ano do Santa Cruz, né? Vamos esperar aí que ele tenha oportunidades e que consiga aproveitar bem essas oportunidades, né? Atacante, meia são jogadores que valorizam muito, né? O Santa Cruz, se é para revelar, tem que insistir mesmo com esses jogadores para que eles deem certo, para que possam servir para a equipe ou serem negociados, porque se forem negociados serão por altos valores, né? E também tem o Robinho, né, que também é um destaque como um bom jogador, e a gente espera que ele faça parte aí dos jogadores pro elenco do ano de 2017. Finalizando a nossa fala sobre os atacantes, só uma ressalva para quem não sabe ainda: o atacante Bruno Moraes não continua no clube para 2017. Empresário e diretoria não chegaram a acordo e o atleta vai jogar nos Emirados na temporada atual e vai defender as cores do Diba FC e não joga mais no Santa Cruz. O mesmo postou em sua rede social uma despedida do clube, agradeceu bastante, mas não joga mais no Santa Cruz. Então, Rafa, Maurício, Fernando, divulgação geral sobre as contratações que eu acho que, conversando com os amigos do grupo, né? Parece que a gente está na Série A, porque em 2016 as contratações foram bem abaixo do que está sendo agora, porque são jogadores que não tinham destaque nenhum, não tinha passagem em clube tradicional, não tinha feito um trabalho em outro clube, trouxeram jogadores de Série B, trouxeram de DRB, que não tinha condições de jogar numa Série A, trouxeram o Pedrinho, trouxeram o Ita, e agora a gente vê que as contratações da temporada, para início da temporada, foram melhores do que no ano passado, quando era no Série A, pelo menos na teoria. Né? Hoje a gente vê que o treinador, junto com a diretoria, está visando muito mais claro, tem muitos jogadores experientes em todos os setores, começando no clube, trazendo líder nato, que é trouxeram jogadores como o Anderson Sá, que ele é um jogador que faz gol, Santa Cruz não teve esse jogador de bola parada, de subir na área para fazer gol, e o Anderson Sá também faz falta, o David, o Davi, que é muito conhecido pela torcida, o Santa Cruz já teve no rival, trouxe também o Léo Costa, que é o fortaleza do Campeonato Paulista, e eu acho que para chegar em certo nível como meia num campeonato tão disputado como o Paulista, eu acho que não é para qualquer um. E trouxe Carlos, que eu acho que, creio eu, que seja a nossa maior referência e vai ser aquele cara que vai dar as vitórias para o Santa Cruz. E ainda tem assim, o pessoal da base agora da Copinha, o Tauan, canhoto, muito bom. Vamos ver como é que se sai no profissional. Gostei também do volante Vitor, do L5, sabe sair jogando, tranquilo com a bola no pé. Gostei também do Pequeno, muito bom de bola Pequeno. Gostei do Robinho, um jogador rápido, arisco, muito bom também. Só precisa um pouco mais, trabalhar um pouco a finalização. E gostei do Alessandro, que apesar de ser alto e lento também por motivo da sua altura, ele sabe dominar a bola, sabe fazer pivô, e teve tranquilidade para poder marcar com seus gols. Foram 2 gols e 2 jogos. E é isso, a gente espera que esse ano seja melhor, pelo menos em relação ao segundo semestre passado. A gente torce para que o Santa Cruz faça uma boa Série B e que a Série e que o estadual e que a Copa do Nordeste não definam na visão da Série B, porque é o campeonato mais importante do Santa Cruz, e agora tem que voltar de qualquer jeito para a Série A para poder se estruturar, para poder tirar a mancha que ficou nessa campanha, desse atraso de salário, toda a mancha que ficou desse segundo semestre. É isso, meus amigos, estamos chegando ao fim do primeiro podcast. Esperamos que tenha agradado a todos, esperamos que muitos concordem, muitos discordem, mas que todos ouçam. E pedimos desculpa caso
não tenha agradado algum comentário, caso exista alguma opinião divergente, mas fizemos o possível para agradar, para resumir tudo que está acontecendo em Santa Cruz, principalmente para aquele torcedor que está meio desatualizado, está meio sem tempo, ou até está meio desmotivado de procurar notícia do clube após um ano tão fatídico quanto foi 2016. Então a gente está chegando ao fim do primeiro podcast e esperamos sucesso daqui para frente, que nas próximas edições tenhamos mais participantes, tenhamos mais ouvintes e que o Fórum Coral cresça cada vez mais, e pedimos que quem quiser acompanhar aí mais alguma coisa para saber quando tem podcast, para saber sobre Notícias Santa Cruz, siga lá no Twitter, @Fórum Coral, e lá está sempre atualizadinho, tem informações sobre como acessar o podcast, como conferir as próximas edições, e está sempre mantendo vocês atualizados. A gente vai fazer ao patrocinador JD Materiais, que está dando uma grande força para iniciar o projeto, a marca de renome em Pernambuco, que está se alastrando por todo o Nordeste. E a JD Materiais vai dar o que falar, hein, gente? A JD Materiais vai dar o que falar ainda. Mas é isso aí, a gente tá chegando ao fim aqui. E eu despeço de vocês. Quem quiser me seguir no Twitter também, @RafaContente, sempre atualizadinho lá. E vamos nessa. Vou passar rapidamente aqui pro pessoal se despedir, dar um tchau, dar uma breve despedida para vocês. E até a próxima aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Bom, galera, aqui é o Maurício. Eu espero que esse ano não haja atraso de salário, que o Santa tenha um outro campo para treinar. Um abração para todo mundo. Saudações corais, aqui é Fernando. Espero que tenha sido um bom debate aqui do Fórum Coral. Tenham agradado a todos aí. Vamos torcer para 2017 ser um ano bom pra gente, né? E eu agradeço aí. Saudações corais, vou passar para Silvio, e somos gratos por ter participado de um debate, né, com o intuito de apenas discutir ideias e construir e dar a visão do torcedor sobre o Santa Cruz. Estamos finalizando hoje, né, e que o Santa Cruz volte a nos dar glórias e principalmente estruturalmente ele seja cada vez mais forte. Valeu, galera, até o próximo.